Pessoal, nessa videoaula vamos continuar praticando. Vamos pegar a calculadora que a gente criou a interface na aula passada e dar vida a ela. Vamos trabalhar no seu código. Então, iremos implementar os métodos que nós definimos já na aula passada e dar vida à nossa calculadora. Ok, estou aqui exatamente onde tínhamos deixado o nosso projeto e vou criar agora a classe calculadora. Essa classe é simplesmente para encapsular os métodos da calculadora. Como seria apenas uma soma, não teria tanto problema se essa lógica fosse no ViewController. Entretanto, se você estiver trabalhando com operações mais complexas, por exemplo, uma raiz quadrada, um seno, um cosseno, tangente ou outras operações que levariam um cálculo maior, é interessante encapsular ela dentro de uma classe diferente. Então, como a nossa classe calculadora nas outras aulas, eu preciso de um registrador. E como vamos trabalhar apenas com soma, vou criar uma operação chamada somar, onde eu passo um inteiro e vou já implementar essa operação. Então, pego o meu registrador e adiciono o valor do inteiro. Perfeito. Agora, então, o meu ViewController vai precisar ter uma referência para uma calculadora. Ele precisa ter uma calculadora para poder realizar as operações. Então, eu crio uma propriedade do tipo calculadora. Note que ele não encontra a classe. Por quê? Eu ainda preciso importar a classe calculadora para que ele descubra que ela realmente exista. Ok, temos a referência, ainda não temos o objeto. Quando o meu ViewController se carregar, então, eu crio o objeto. Crio através do padrão alloc init. Perfeito, temos nosso objeto calculadora criado. Agora, precisamos implementar esses métodos. Para implementar esses métodos, precisamos de mais algumas propriedades que vão representar algumas coisas dentro do nosso calculador. A primeira propriedade representa o valor que o usuário entrou. Então, vou chamar de valor entrado. A segunda propriedade vai me representar a operação. Por que eu preciso disso? Vamos mostrar aqui a calculadorinha do Mac. 5 mais, ele não realiza nenhuma operação. Quando eu aperto 6 e dou igual, ele realiza a operação. Mais 6 menos, ele espera um próximo número. Como ele espera o número, eu preciso salvar qual operação ele deve realizar quando eu apertar o igual. Por isso, uma propriedade chamada operação. E por fim, eu vou precisar de mais uma propriedade, nesse caso vai ser booleano, que é uma exceção, que quando eu estiver chamando o igual, eu preciso fazer algumas limpezas. Vamos ilustrar. 5 mais 5 igual. Se eu apertar mais, ele considera esse 10 como o primeiro número e realiza a nova operação. Agora, se eu não apertar nada, eu simplesmente colocar aqui, ele considera que o 5 é uma nova operação. Por isso eu preciso tomar cuidado com isso dentro da minha lógica. Então criamos uma flagzinha, uma propriedade do tipo booleana para fazer isso para nós. Agora vamos começar a implementar esses métodos. Então, o método entrar número, se você quiser trabalhar com vírgula, é aqui que você tem que modificar e aumentar um pouquinho a lógica. Ele faz o quê? Primeiro, ele vai verificar se a última operação for igual. Se a última operação for igual e eu estou tentando entrar o número, eu preciso limpar algumas coisas. Eu falo que o valor entrado vai ser limpado, eu estou começando uma nova operação, a minha última operação não vai ser mais igual, e a operação também, a operação que vai ser executada, eu ainda não sei, não é nenhuma. Caso, depois disso, depois de fazer essa limpeza, eu posso receber o número. Como? Eu primeiro preciso descobrir qual que é o número. Eu sei que eu fui apertado um botão, então o meu sender, ou seja, quem chamou esse método, é um botão. Então eu faço o cast dele, apenas converto a variável. Agora, eu sei que
o valor entrado é o quê? Eu pego o botão, pego o título dele, title label, pego o texto, o que está escrito, e converto esse texto para inteiro. Como os únicos botões que chamam são esses daqui, temos o nosso inteiro perfeito. Feito isso, agora eu coloco no meu valor entrado esse número. Só que eu tenho que tomar cuidado que o meu valor entrado, se eu já tiver um valor, vai ser multiplicado por 10 mais o meu novo valor. Por que isso? Digamos que eu tenho 1 apertado. Na hora que eu apertar o 2, esse 1 vai virar 10 e eu coloco o 2, formando 12. Depois, por fim, eu imprimo isso no meu display. Como eu faço isso? Chamando setText. Agora eu preciso de uma string. Eu vou criar então uma string com o método string with format. O formato é só, vou passar um inteiro e que é o meu valor entrado. Perfeito. Aqui ele imprime o valor para mim. Ok, o limpar ele é bem simples. Ele simplesmente faz a limpeza. Que limpeza ele faz? Ele limpa o que estiver na memória da calculadora. Ele limpa a operação. E limpa o valor entrado. Além disso, ele mostra no display o novo valor entrado, ou seja, o 0. Perfeito. O igual, então, ele simplesmente faz o quê? Eu vou criar uma função chamada realizar operação, que ele vai ver qual operação está na memória e vai realizar. E além disso, ele vai mostrar para mim que a última operação foi um igual. Então eu vou precisar de mais um métodozinho. Nesse caso é um método que eu não preciso que o usuário veja, por isso eu só vou criá-lo aqui. Agora a soma faz também algumas coisinhas. Primeiro eu testo se a última operação foi igual. Se a última operação for igual, eu também tenho que fazer algumas limpezas. 0. Falo que a última operação não é mais igual. E falo que a operação atual é a soma. Vou colocar a operação soma sendo 1. Se a última operação não for igual, o que eu faço? Eu realizo a operação que estiver na memória, limpo o valor entrado, que agora o usuário vai ter que entrar um novo valor, e falo que a operação é 1, ou seja, a operação de soma. E agora falta só nós implementarmos o nosso realiza operação. Esse método ele vai ver qual é a operação que está na memória. Então vamos fazer um switch self.operação. Se a operação for 1, quer dizer que é uma soma. Então como eu faço? Eu pego a minha calculadora, chamo o método somar e passo para ela o valor entrado. Perfeito. Depois disso, eu mostro qual é o resultado da minha soma. Então, nesse caso aqui, eu mostro o registrador. Se não tiver nenhuma operação, ou seja, o primeiro número que eu apertei, eu simplesmente coloco na minha calculadora, no meu registrador, esse valor. Por fim, ao terminar isso, eu simplesmente me asseguro que a última operação não é igual. Perfeito. Agora, já temos a nossa calculadora funcionando. Se nós executarmos o nosso código, vamos ver que ela funciona como uma calculadora. Se eu continuo apertando igual, eu continuo realizando a última operação. Se eu aperto mais, ele funciona. Bem, pessoal, queríamos implementar esses métodos, mostrar que o que nós aprendemos já pode começar a desenvolver aplicativos. Qualquer coisa, dê uma estudada um pouquinho. Algumas coisas são, principalmente em relação à operação igual, um pouquinho chatinhas de entender, mas espero que vocês tenham gostado. Até as próximas aulas e obrigado!